Fala, meus queridos nerds, tudo bem com vocês? Como vocês gostaram dos reacts que eu fiz dos vídeos do Peter do canal Ei Nerd, eu trouxe aqui pra vocês um vídeo um pouco diferente. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e fique até o final do vídeo e vamos entender se estamos realmente sobre ataque de alienígenas. Atenção, isso não é um treinamento. Se você não estava numa caverna nos últimos dias, você deve ter visto uma conversa que tem objetos voadores não identificados atacando bases militares dos Estados Unidos. Mysterious drone activity over U.S. military airspace. Air Force officials. The mysterious drones have repeatedly appeared for over a week now. E aí? Cara, isso é realmente assustador, né, cara? Mas base militares eu não cheguei a ver sobre a notícia, não. A gente viveu pra ver o primeiro ataque alienígena da história? Tem OVNIs habitando os oceanos do nosso planeta ou é tudo teoria do pessoal com capacete de papel alumínio? Quais os dados oficiais do governo sobre esse assunto? Você sabe o que significa efeito paralaxe? Cara, eu acho que realmente a gente vai viver pra ver o primeiro ataque alienígena. Tenho quase certeza que isso vai acontecer provavelmente entre os próximos 5 a 6, no máximo 10 a 15 anos. Ei, Nerd, Trunks, Peter aqui! Bom, agora sim parece que a gente tá vivendo um filme de ficção científica, né? Finalmente. Há poucas semanas atrás rolou um painel da NASA com o Congresso americano e o Pentágono, e esse evento reuniu uma cacetada de especialistas pra discutir os avistamentos e ataques de supostas naves alienígenas. Ó, teve falas de especialistas, teve denúncia, teve pressão do governo, e pra esquentar ainda mais, teve divulgação de vários vídeos, e um monte deles já brotaram na internet. My gosh! We're going against the wind. The wind's 120 knots to the west. E aí, finalmente dá pra dizer que a gente não tá sozinho? Ou é surto coletivo? Vem comigo, a gente vai mesmo Cara, a gente nunca teve sozinho, cara. A gente nunca teve sozinho. olhar fundo nesse assunto agora. E se você gosta desse quadro em Nerd Curiosidade, a gente precisa de você ajudando a gente nos comentários. Qualquer pergunta, qualquer sugestão a gente quer trazer pra você em forma de vídeo. E comenta também, você acredita em vida extraterrestre? Tô olhando os Eu acredito em vida terrestre, cara. Esse é o meu comentário. Eu acredito. Se você acredita, deixa aí nos comentários também. comentários agora, valendo. OVNIs, uma obsessão humana. Uma coisa é certa, né? Desde que o mundo é mundo, os seres humanos são fascinados pelo assunto de extraterrestres. A ideia de avistar objetos voadores misteriosos existe há milhares de anos, muito antes dos filmes e programas de TV. Na história antiga, por exemplo, né, desde as pinturas rupestres, aquelas pinturas feitas pelos homens das cavernas, até textos da Babilônia, em vários cantos do mundo, a gente tem a sugestão de fenômenos inexplicáveis no céu. Mas claro, quanto mais no passado essas coisas surgiam, mais essas coisas eram relacionadas a manifestações divinas. Percebe? Hoje você não tem esse paralelo, não faz essa analogia. Mesmo na Idade Média, já existiam... Sim, né? Sempre foi dito, né, que os deuses vinham dos céus, né? Então faz essa analogia aí do que vem do céu ser algo divino, né? Algo com maior poder não compreendido pela humanidade. relatos de avistamento de luzes ou objetos estranhos no céu. Mas o conceito de vida extraterrestre ganhou força com o avanço científico na época do Renascimento, né? Quando os astrônomos, como por exemplo Giordano Bruno, começaram a propor a ideia de um universo infinito e que poderiam existir outros mundos habitados além do nosso. Mas o assunto de extraterrestre bombou mesmo no último século. Quanto mais a tecnologia avançava, mais crescia o interesse sobre a vida fora da Terra e os tais avistamentos de tecnologia extraterrestre. Um dos casos mais famosos, e você já deve ter ouvido falar, né, foi o incidente em Roswell que aconteceu em 19... Sim, do disco voador que caiu, né? Uma propriedade lá, numa fazenda, alguma coisa assim. 1947 nos Estados Unidos. Porque assim, galera, o contexto dessa época era uma onda de relatos, sabe, de discos voadores pra todos os lados. Todo mundo só falava isso. Nesse caso aqui, no caso de Roswell, o objeto voador pra lá de estranho caiu numa propriedade rural. E num primeiro momento a base aérea divulgou que era um disco voador, mas depois o exército voltou atrás e garantiu que era um balão meteorológico. Mas você sabe, não adianta desmentir. Pensar na queda de um disco voador, pô, é muito mais legal que um balão, percebe? Nessa década de 1940, né, até do outro lado do oceano também tinha um monte de especulações sobre aviões avançados, ou até mesmo naves espaciais que supostamente foram desenvolvidos pelo Terceiro Reich na Alemanha. Daí pra frente... Na verdade não só teorias, né? Mas também é engraçado que, tipo, todo mundo falava sobre a mesma coisa, né? É bem interessante a gente abordar esse tema, porque, assim, como várias pessoas vão ter a mesma opinião, vai relatar a mesma coisa sem ter o contato. É tipo eu aqui falar uma coisa que eu, sei lá, vi alguma coisa no meu quintal e você do outro lado do mundo relatar a mesma coisa, que você viu a mesma coisa no seu quintal. Tipo, as ideias baterem sem a gente nunca ter conversado. Ou realmente viu alguma coisa, delírio coletivo. A cultura pop passou a se apoderar mais do que nunca dos temas de naves extraterrestres. E vieram filmes como O Dia em que a Terra Parou, em 1951, até chegar em ET, de 1982, Os Homens de Preto... Aliás, MIB e Homens de Preto, eles foram baseados, se não me engano, em fatos reais, né? Tem agentes da Marinha que relataram justamente os Homens de Preto. Investigavam justamente a questão de aparições de OVNIs, né? Os caras da Marinha, né? Os agentes da Marinha relatavam ter avistado OVNIs ou algo semelhante, ou ter tido algum tipo de contato. Geralmente, sempre após esse relato, falavam que os Homens de Preto apareciam, levava tudo que eles tinham, tipo assim... de provas ou algo semelhante a isso, e dava meio que um cala-boca nos caras. Alien no Oitavo Passageiro, e por aí vai. You won't.
E tudo isso que eu trouxe de exemplo, galera, é pra gente partir do princípio que os discos voadores geram fascínio coletivo há muitas eras. E essa mistura de ciência, mistério, imaginação continua a alimentar o interesse mundial pelos OVNIs e alienígenas. A gente sempre vai ter interesse nisso. Mas antes da gente entrar nas notícias, primeiro... Eu acho o seguinte, sempre gerou fascínio? Sempre. Mas em que ponto a gente começou a ter a ideia de como seria a forma desses seres e da onde surgiu a ideia da gente realmente visualizar como que eles são, o que que eles fazem, o porquê eles vêm aqui? Creio eu que, tipo, toda a história e todo o mito tem um fundo real. Então, se a gente começou a imaginar e algo, né, relatar histórias e tudo mais, é porque realmente começou a acontecer, né? a gente tem que definir alguns termos que vão aparecer toda hora nessa conversa, ok? Glossário. Ó, um dos nomes mais comuns é a sigla OVNI, que quer dizer objeto voador não identificado. E é a mesma coisa que UFO em inglês, que é Unknown Flying Object. É a mesma tradução. Esses termos, OVNI e UFO, são usados para referir a qualquer objeto ou fenômeno aéreo que as pessoas veem e não conseguem dizer o que é. Entende? Você pode olhar uma coisa. Se é uma coisa que você não sabe o que você está vendo, é um OVNI. É um objeto voador não identificado. Mas ó, tem um detalhe aqui. Um OVNI não necessariamente é uma nave alienígena, percebe? Esse termo também pode incluir balões meteorológicos, drones, aviões desconhecidos, fenômenos atmosféricos, satélites. Qualquer coisa que for avistada e não for reconhecida pode entrar na categoria OVNI, mesmo que seja tecnologia humana ou fenômeno natural. Você sabia dessa, né? Então quando você escutar alguém falando, tipo, eu avistei um OVNI, ou alguma autoridade dizendo, avistamos OVNI, não, eles não estão falando que estão avistando seres extraterrestres. E outra coisa que é bom ter em mente aqui é a definição de drone. E você vai entender isso logo mais, ok? A definição de drone é um veículo. Sim, é bem interessante, né, cara? Essa questão sobre os OVNIs, isso aqui, creio eu, que para qualquer um que é amante aí sobre o assunto, é bem esclarecido, né? Aéreo sem tripulação. Por isso muitas vezes você pode se deparar com a sigla VANT, né? V-A-N-T, de veículo aéreo não tripulado. Na prática, galera, um drone também tem a característica de ser um objeto controlado de maneira remota, entende? Controle remoto, alguma coisa assim. Ou programado como autônomo, exatamente, sem ninguém pilotando. Ok, por que eu trouxe o conceito de drone pra você? Porque essa confusão que tá rolando nos Estados Unidos, uma das respostas que surgiram para os avistamentos misteriosos é que alguns dos objetos avistados podem ser OVNI drones. São objetos voadores pequenos que lembram drones, mas que aparentemente têm capacidade que a tecnologia humana ainda não conhece. Os OVNIs drones que têm sido avistados, eles conseguiram fazer proezas insanas, como por exemplo voar em atitudes e condições improváveis, fazer manobras inexplicáveis, atingir velocidades absurdas e até mesmo... Isso aqui na verdade são as sondas, né? Que até onde eu tenho pouco de conhecimento aqui, essas sondas elas são usadas justamente para estudar a vida, né? Da mesma forma que a gente usa a sonda e manda para a Lua, manda para Marte, para quem acredita aí que realmente o homem já está explorando outros planetas, né? Então, da mesma forma que a gente explora outros planetas exploram a gente. Resistir ataques de aviões militares. Well, if there's a thing, it's rotating. Já até bateu medo aí, né? Outro termo legal de você saber desde já é o AATIP, que é a sigla de Advanced Aviation Threat Identification Program, ou seja, Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Essa foi uma iniciativa de investigação aeroespacial financiada pelo governo norte-americano para estudar os supostos avistamentos de OVNIs. E olha essa informação, esse programa começou em completo segredo em 2007 e só foi levado a público 10 anos depois. Você achou suspeito isso? Outra sigla importante para o nosso assunto aqui é o UAP, ou Fenômenos Aéreos Não Identificados. Bom, para quem não é do ramo, esse é um termo mais recente que tem sido adotado pelos órgãos governamentais, militares, pesquisadores para descrever avistamentos aéreos não identificados de maneira mais neutra. Esse termo foi escolhido justamente para evitar essa carga cultural associada ao OVNI, que muitas vezes sugere necessariamente uma ligação direta com extraterrestres. Hoje, né, a população, quando escuta basicamente a palavra OVNI, já associa diretamente com extraterrestres. E não é. Sim, automático, né? Então eles inventaram uma outra sigla para que ficasse neutra novamente, o que deveria ter sido com o OVNI também. Bom, agora que você já tá por dentro dos termos, já tá preparado para entender tudo desse balacobaco das aparições dos OVNIs, né? E a primeira sugestão é de bugar o cérebro. OVNIs no mar. A vida toda a gente sempre imaginou discos voadores aparecendo no céu. A novidade agora é que tem aparecido vários relatos de OVNIs saindo do mar. E tem até vídeos desses avistamentos. Um caso, por exemplo, é de um ex-almirante americano. Pô, isso aqui é muito... que foi citado em Círculo de Fogo, né? O filme, né? Ele escandalizou o mundo inteiro, alertando sobre os objetos estranhos vindos do oceano. On what the government knows about UAP and does not know. Seria um OSNI, objeto submarino não identificado. E esse almirante aposentado da Marinha dos Estados Unidos, ele se chama Tim Gallaudet. E ele publicou um estudo sobre o risco de objetos estranhos aparecendo nos oceanos. E segundo ele, isso é um risco para a segurança marítima dos Estados Unidos. E cara, isso aqui é muito bizarro, cara. É muito interessante ao mesmo tempo. Tipo, você consegue entender que, tipo, existe coisas que a gente não tem compreensão. Está nos observando e nos monitorando. Segurança e sobrevivência da humanidade, né? Já que ninguém sabe ainda de onde essas naves vieram e quais as intenções delas por aqui. Por isso que nesse artigo ele destaca a necessidade de mais estudos e coleta de dados sobre os objetos submersíveis não identificados, né? Os USOS na sigla em inglês. Para eles isso deveria ser tema de atenção, assim como os OVNIs. De início você pode achar que esse cara é só um lunático,
Mas olha a argumentação dele. Humanity, and these include unidentified submerged objects in the ocean, we should not turn a blind eye, but instead boldly face this new reality and learn from it. Só pra começar, ele trouxe exemplos de 2 casos icônicos do passado que nunca tiveram resposta. O primeiro foi uma operação conjunta entre os Estados Unidos e o Canadá para remover minas no porto de Shelburne, na Nova Escócia, em 1960. Nessa ocasião, vários mergulhadores da Marinha canadense foram entrevistados e todos confirmaram que viram 2 embarcações em forma de disco no fundo do mar. Você já viu um submarino em forma de disco? Pois é. Não se tem notícia de nenhum país no mundo que construiu algo parecido. E outro exemplo que esse almirante traz... Pô, se tivesse também ninguém saberia, né? Segredo ninguém vai saber. A tripulação de um navio da Marinha dos Estados Unidos que navegava pelo Golfo Pérsico à noite e a tripulação toda avistou uma área luminosa submersa no oceano. Esses 2 casos nunca foram esclarecidos e o almirante deu o seguinte cartaz, se liga. Apesar do oceano cobrir 71% da superfície da Terra, menos de 25% do fundo do mar foi mapeado. Para ele é perturbador o pouco conhecimento que a humanidade tem sobre os oceanos. Hoje, galera, a humanidade sabe mais sobre a superfície da Lua e de Marte do que sobre o fundo do mar. E o fato de que os objetos não identificados têm sido vistos entrando e saindo do espaço aquático e ninguém tem ligado alerta para isso é um sinal que o governo não está preocupado, não está preparado ou está escondendo informações sobre esses fenômenos. É, exatamente. Eu acho que nem preparado, preocupado relacionado a isso, né? Na verdade, o governo ele tá cagando para tudo que tá acontecendo. Mas também entra muita questão de não mexe no que está quieto, né? Então, tipo assim, se eu não tenho preparo e nem tenho ideia do que possa ser, deixa do jeito que tá. E aí, já entrou na pilha, dominante Tim Gallaudet? Calma que piora. Iminente. Um cara chamado Luiz Elizondo é ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos. E nos últimos anos ele tem feito denúncias pesadas que têm obrigado o governo americano a rever a conduta oficial sobre os avistamentos de OVNIs. Esse Luiz Elizondo chamou a atenção do mundo inteiro quando ele renunciou ao cargo dele no Pentágono, onde ele chefiava um programa secreto que investiga identificados, os WAPs. Ele era simplesmente o chefe do programa de identificação avançada de ameaças aeroespaciais. E logo que ele saiu da agência por vontade própria, ele logo denunciou publicamente que o Pentágono trabalhava com excesso de sigilo, falta de recursos e a resistência interna. Porque assim, segundo ele, essa postura do Pentágono estava impedindo o avanço das investigações. Isso poderia ser um risco sério. Daí ele resolveu jogar tudo no ventilador. Além de denunciar as falhas do Pentágono nesses assuntos, ele divulgou para a imprensa uma cacetada de vídeos alarmantes. This includes unwarranted criminal investigations, harassment, and efforts to destroy one's credibility. A maioria deles tinham imagens feitas nas cabines de pilotos das Forças Aéreas Americanas, e esses vídeos tinham imagens, dados do painel das cabines e áudio das comunicações entre os pilotos em perseguições aos fenômenos aéreos não identificados. Mas, Peter, pode ser vídeo manipulado. É, pode. Mas em setembro de 2019, um porta-voz do Pentágono confirmou que esses vídeos eram reais. Nessa época, o Pentágono lançou finalmente 3 desses vídeos e a própria Marinha Creio eu que não faz muito sentido, né? O cara trazer um documento alterado, né? dos Estados Unidos também confirmou que oficiais da inteligência naval também tinham mandado relatórios e outras provas de casos semelhantes para o Congresso americano. Ficou claro então que foi a partir da pressão que esse ex-cara do Pentágono fez que o Departamento de Defesa e o governo americano não podiam mais agir como se nada tivesse acontecido. Esse Luiz Elizondo, pô, ele é mais destemido do que você imagina. Ele deu entrevistas várias vezes falando que o governo dos Estados Unidos esconde há anos vários materiais recuperados de discos voadores que teriam caído na Terra. Ele chegou até a escrever um livro de memórias da época que ele trabalhava no Pentágono contando sobre as investigações de WAPs, né, os tais fenômenos aéreos não identificados. O livro dele se chama Iminente, por dentro da caçada do Pentágono por OVNI. Isso aqui me faz lembrar de uma história que eu ouvi falar de um cara que era agente da CIA, trabalhou para as forças secretas dos Estados Unidos. Ele tinha diversas informações deles extraterrestres, inclusive das raças que habitavam já dentro da Terra e das ligações que os Estados Unidos tinham com essas raças. E ele fez diversas palestras, ele tinha informações, ele levou essas informações a público. Pelo incrível que pareça, nas palestras que ele dava, ele falava que a qualquer momento ele poderia morrer, que os Estados Unidos daria fim nele. Ele seria uma queima de arquivo porque ele está divulgando algo que não era para ser divulgado. Porém, ele não aguentava mais guardar esse segredo com ele. Até onde eu fiquei sabendo, realmente foi apagado. Tipo assim, de uma forma totalmente misteriosa, ele foi apagado. E foi dado como se ele mesmo tivesse sido convidado para ir jogar no Vasco. É estranho os caras tá vindo agora a público e tudo mais. Tipo, ou realmente vai acontecer algo muito grandioso, ou eles estão tentando despistar o público, né, a grande massa, com outra coisa. E ele entrega tudo. Ele fala dos perigos em potencial que as tecnologias extraterrestres podem apresentar para a humanidade. Fala também que existe um programa ultra secreto de recuperação de acidentes de OVNIs e que o governo e empresas privadas trabalham juntos nessa. E ainda que o programa teria recuperado tecnologias e restos biológicos de origem não humana. Nesse livro ele chegou a dizer na lata que a humanidade não é a única vida inteligente no universo. A abordagem de algo biológico, quer dizer que tem corpo, né? Tem corpo, tem pedaços. E nem é espécie alfa, ok? Para você ter ideia, o prefácio desse livro foi escrito pelo ex-subsecretário adjunto de defesa da inteligência americana. E ele disse que sem os esforços do Elizondo, o governo americano ainda estaria negando a existência dos WAPs. O Pentágono entra em cena. É claro que depois que o Elizondo jogou tudo no ventilador, não dava mais pro Pentágono fingir que o assunto não era com ele, né? E aí, finalmente, a partir de 2017, o próprio Departamento de Defesa dos Estados Unidos passou a tratar o assunto dos OVNIs com um pouquinho mais de transparência para a população. My gosh, they're
We're going against the wind. The wind's 120 miles from the west. E foi aí que o Pentágono assumiu a veracidade de alguns vídeos de avistamentos de OVNIs e de outros relatos de objetos misteriosos no oceano, como por exemplo o caso do navio de guerra USS Princeton, que relatou para o governo em 2004 que uma luz desconhecida perseguiu o navio no oceano por 2 semanas direto. Já pensou nisso? Esse caso é de arrepiar. Você quer ver? USS Princeton. Galera, uns avistamentos bizarros vistos desse navio motivou um oficial de operações a pedir reforços de 2 jatos da Marinha Americana. Eles atenderam o chamado e os pilotos foram guiados até o tal negócio estranho na água lá que perseguiu o navio. Nesse dia, as condições de voo estavam perfeitas. E quando eles chegaram no local indicado, não aparecia absolutamente nada no radar de nenhum dos 2 caças. Mas os 2 pilotos olhavam para a água e viam lá uma área de água no formato oval com ondas agitadas. Um desses pilotos contou que era como se uma construção de uns 30 metros de comprimento estivesse debaixo da água prestes a submergir. Consegue imaginar uma coisa de 30 metros submerso no oceano que ninguém faz ideia do que é e não aparece no radar? Só isso já era de espantar, né? Mas poucos segundos depois que os caras chegaram ali perto, essa coisa que estava na água subiu uns 50 metros, ficou pairando em cima do mar, fazendo movimentos que os pilotos nunca tinham visto antes. Os 2 pilotos descreveram esse objeto como sendo sólido, branco, sem penas e sem nenhum motor visível. Ou seja, era uma... Já parou pra pensar, cara? Isso aqui é realmente assustador, cara. A construção que não fazia o menor sentido de estar voando por ali, muito menos saindo da água. Daí um dos pilotos desceu com caça para se aproximar desse tal objeto, mas aí esse trambolho esquisito começou a evitar qualquer aproximação dele, fazendo manobras que o piloto disse que eram impossíveis. Então esse piloto decidiu fazer uma manobra agressiva para cima daquele objeto e o troço partiu vazado com uma aceleração insana e sumiu da vista deles em menos de 2 segundos. De acordo com cálculos que eles fizeram depois, né, para esse objeto voar desse jeito, ele teria que voar mais rápido que Mach 3, que é mais de 3.700 km por hora. Você entendeu o que aconteceu aqui? Um suposto OVNI que perseguiu um navio por semanas por debaixo d'água foi avistado também por 2 caças. Daí, quando ele se sentiu ameaçado, ele subiu e voou numa velocidade absurda. Isso, galera, tem relato de vários oficiais, tanto dos pilotos quanto da tripulação do navio. Não é 1 ou 2 inventando, não. E aí, tá convencido dos OVNIs dominando o céu e o mar também? Claro, eu acredito muito que eles são os povos antigos, né? Creio eu que eles são os povos antigos, pô. Desde novembro. Nos últimos anos muita coisa aconteceu, né? Mas nada foi tão impactante como a nova audiência que rolou no Congresso americano agora há pouco, né? Na metade do mês de novembro de 2024. Várias testemunhas deram depoimentos como especialistas e ex-militares, inclusive aquele ex-funcionário do Pentágono, Luiz Elizondo. Mas o que mais abalou a galera foi um novo relatório do Pentágono que continha centenas de novos relatos de fenômenos aéreos não identificados, mais de 750. Mas mesmo que o documento tenha chamado muita atenção pela quantidade de fenômenos inexplicáveis, o Pentágono não bateu o martelo confirmando que eles eram de origem extraterrestre. Pro Pentágono, a resposta para 300 desses avistamentos foram balões, satélites, pássaros, drones, que devem ter sido identificados de um jeito errado pelos testemunhos ou... como sempre, né? Eles sempre vão justificar isso, né? É sempre a justificação mais óbvia e mais boba, né, cara? Como foi o do ET de Varginha. Né, os aparelhos de monitoramento. Só que ainda sobraram mais de 450 outros casos que continuaram sem nenhuma solução. E olha que curioso, o Pentágono só publicou esse relatório porque um dia antes, os membros da Câmara exigiram maior transparência governamental sobre assuntos de OVNIs. Mas por mais que o Pentágono tenha respondido à pressão e demonstrado até uma boa vontade nesse assunto, nenhum relatório que eles divulgaram lá confirmou evidência sobre tecnologia extraterrestre. Na divulgação do Pentágono, todas essas centenas de casos foram situações com identificação errada ou eram avistamentos de tecnologia humana desconhecida. Mas se é desconhecido, como é que eles podem dizer que é humano? Eu acho suspeito, né? O que o relatório dá a entender é que o que eles não conseguem explicar a origem deve ser então tecnologia vinda de outros países e que simplesmente os Estados Unidos não têm. Mas assim, você não consegue explicar, mas consegue dizer que não é humano o que é humano, quer dizer o seguinte, que tipo, se é humano, tecnologia feita por seres humanos, provavelmente os caras têm algum tipo de máquina que consegue mapear o tipo de material ou algo semelhante usado na construção do objeto. Se são objetos ou algo semelhante encontrado na natureza nossa, do nosso planeta, são algo que é utilizado para construção, pode ser considerado construção feito por seres humanos. E se você não sabe que tipo de material, qual o tipo de material ferroso, a forma que foi construído e tudo mais, eu posso considerar não humano. Conhecimento. E por outro lado, parte dos avistamentos que pilotos militares, comerciais, até pessoas comuns podem ter visto, seria na verdade tecnologia militar americana que estaria ainda em segredo. Mas aí que tá, os pilotos militares que deram de cara com esses objetos estranhos concordam com um fato. Mesmo essas coisas nunca serem detectadas pelos aparelhos, mesmo acontecendo situações de ameaça à segurança, o fato é que nenhum deles conseguiu derrubar essas coisas voadoras. E os detalhes de alguns relatos deles deixaram todo mundo de cara. Hostilidade militar. Um funcionário aposentado do Pentágono, Chris Mellon, ele deu uma entrevista pro jornal Daily Mail. E nessa entrevista ele contou que ele presenciou naves grandes liberando um enxame de drones contra várias bases militares dos Estados Unidos e que essa é uma situação que faz parte até... Essa aqui ficou interessante, ó. Essa aqui eu queria ver. Realmente tá tendo ataques ou vai ter ataques de alienígenas nos Estados Unidos, no planeta Terra? A gente tá realmente em ameaça de um padrão muito maior e muito mais sinistro, que tem ameaçado várias instalações de segurança nacional americana. Segundo esse cara, tá acontecendo investidas militares contra as bases americanas.
acontecendo, ok? No gerúndio. E sabe o que é mais doido? Esse funcionário também confirma que os aparelhos mais modernos que as Forças Armadas têm para monitorar o espaço aéreo simplesmente são inúteis para detectar esses drones. E quem quer que seja que está controlando esses drones não está fazendo questão nenhuma de esconder a existência deles. Para ele é como se eles quisessem ser vistos mesmo, sabe? Além disso, um porta-voz da base aérea de Edwards, nos Estados Unidos, contou que os investigadores estavam monitorando cada situação dessas para determinar se tem alguma má intenção com esses drones misteriosos, e mesmo que não tenha, eles estão tentando descobrir quem está fazendo isso e por quê. E até agora, nada. Agora pensa comigo, se esses drones que saem de uma nave-mãe fosse uma investida militar de outro país contra os Estados Unidos, por que até agora nenhum outro país assumiu esse ataque? Você percebe que mesmo que o governo negue que tenha qualquer coisa alienígena aí, os militares só têm contribuído para a ideia de que tem alguns paradas desconhecidos aprontando cada vez mais por aí? Bom, eu creio que, tipo assim, se for de algum país, nenhum país vai assumir o que é ele que tá fazendo isso, né? Desde que seja bem sucedido. A partir do momento que for bem sucedido, tiver grande resultado, o país viria à tona e aceitaria, falando, assumiria o ato. Agora, cara, isso aqui realmente me intriga muito, porque a gente estaria num cenário, velho. Estaria num cenário muito cabuloso, cara. A gente tá tendo uma guerra da Rússia, a gente tá tendo uma tensão de uma possível guerra nuclear. E tem profecias aí que dizia que numa guerra nuclear a gente teria o primeiro contato com seres extraterrestres, com seres não humanos. Explicações. O Pentágono ele tem tentado remendar essa história toda com vários termos meio esquisitos para justificar os avistamentos desses drones misteriosos, né? Naves, dos vídeos, né? Até das leituras anormais dos instrumentos. E por aí vai. Uma das justificativas é o fenômeno paralaxe. Você já ouviu falar? Bom, esse é o conceito da astronomia e eu vou tentar explicar de forma simples aqui. É difícil. Bom, milhares de anos esse termo é usado pelos astrônomos, desde a época da Grécia Antiga. E ele serve para medir a distância entre os objetos no céu. Você pode fazer a experiência agora junto comigo. Bora! Estica tua mão para frente e faz um joinha. Observa a direção do seu dedão, né? E não mexe a sua mão, tá? Agora fecha o olho esquerdo e continua olhando com o direito. Agora você fica alternando, né? Um olho fechado e o outro aberto, você vai perceber que o seu dedão tá uma hora mais pra lá, outra hora mais pra cá, percebe? Ele vem pra cá, uma hora pra lá. O defeito paralaxe explica essa percepção de deslocamento de um objeto por conta da mudança do ponto de vista do observador. Então quando você olha fixo para um objeto com o olho de cada vez, dá a impressão que o objeto foi mais pra direita ou pra esquerda. Isso acontece por causa da distância dos nossos olhos, né? Então é como se a gente estivesse olhando uma mesma coisa de dois ângulos diferentes. Então um erro de paralaxe é um erro que a gente comete quando fica numa posição de observação que não vai dar pra gente a verdadeira posição do objeto. E pro Pentágono, vários avistamentos que dizem que o objeto mudou de lugar extremamente rápido pode ser explicado pelo defeito de paralaxe. Essa cola pra você, eu não quero colocar linha na fogueira, mas vai lembrar que muitos dos casos aí envolvem pilotos militares extremamente competentes. Além disso, o Pentágono justifica outras atividades como erro humano de interpretação, que seria, por exemplo, como ver um satélite mais baixo na órbita e confundir como se fosse uma nave tão diferentona que não poderia ser humana. E por fim, outras justificativas sobre os instrumentos de navegação, os radares, sonares, por aí vai. Sendo máquina, sempre pode rolar um erro de leitura ou falha no funcionamento que impede que certos objetos sejam detectados. Então, por mais que o Pentágono tenha liberado vídeos e admitido atividades inexplicáveis no céu e no mar, não tem nenhuma confirmação oficial de ataque alienígena. Mas e aí, o que você acha disso tudo? É melhor ficar com o pé no chão junto com o Pentágono ou bora correr para as montanhas que os aliens estão por aí? O que você acha? Existe vida fora da Terra? Por que você acha isso? Comenta aqui embaixo e já sugere outro quadro pro Enéas Curiosidade. Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu te vejo no próximo vídeo e fui!